Boa noite. Hoje eu tô aqui para falar para você. Eu gosto de falar sempre do passado, né? Você tem isso comigo, é verdade. E hoje eu tô lembrando de que eu fiz um vídeo, gente do céu, dia 15 de novembro. E não postei até hoje. Esse vídeo é de um passeio que eu fiz, que eu tinha uma curiosidade de conhecer não é de conhecer não, porque estudei lá, né, enquanto criança, mas de entrar lá de novo para ver como tá, né? É mania que eu tenho de querer ver o lugar antigo de volta. Aí eu fui lá dentro, o meu marido vota lá dentro, do colégio Olavo Bilac, aqui de Cambé, e eu fui lá para dar uma volta ao passado. E como foi bom, né? Que coisa gostosa a gente relembrar o passado, quando a gente era criança, quando a gente brincou lá naquele pátio, tá tudo igualzinho. Fizeram lá algumas partes novas, mas as salas de aula, tudo do mesmo jeitinho que eu estudei lá. E a gente morava no sítio naquela época, e a gente saía de lá do sítio e dava uns punhados de quilômetros. Eu acho que uns 5 quilômetros da minha casa lá, e a gente ia a pé estudar lá no Colégio Olavo Bilac. Eu estudei muitos anos lá. E aí eu tirei foto, fiz um videozinho e vou mostrar hoje nesse vídeo. Não é... Mas é só pra trocar ideia, assim, né? Que a gente fica com a mentalidade no passado e às vezes a gente tem que voltar para, não sei, para estabelecer uma conexão entre o passado e o futuro. E foi muito bom eu ver lá as fotos dos professores, tem uma parede lá com um painel com as fotos dos professores que deram aula pra gente. E tudo, gente, tudo igual, aquelas salas de aula que a gente estudou do mesmo jeitinho, as paredes, tá assim faltando pintura como era antigamente. E o colégio Love Black fez parte de grande, da maioria do tempo que eu estudei. Eu estudei em outros colégios também, estudei no Helena Collodi, estudei no Érico Veríssimo, mas lá foi o maior tempo, que eu estudei o primário lá, depois eu voltei acho que pra, não sei, acho que no ginásio eu já estava lá de volta, e foram tempos bons, a gente tem lembrança daqueles professores, e muito bom. Foi no dia da eleição, então já faz tempo já que eu fiz aquele vídeo e tirei essas fotos, mas tá valendo, né, porque a escola deve estar lá do mesmo jeito e não mudou muita coisa. É isso aí, vamos ver as nossas imagens para ver se você estudou lá, escreve aí também. Esse colégio Olavo Bilac é bem... hoje nem diz que não tem tantos alunos lá, mas era o maior da cidade, tinha muito aluno lá. Então, se você estudou lá no Olavo Bilac, escreve aí embaixo nos comentários. E quem não se inscreveu, gente, pelo amor de Deus, hein, não sai dos 81 seguidores. Dá uma chancinha aqui, vai. Não faz eu passar vergonha. Curte também. Se quiser compartilhar, tá? O pessoal vai gostar de ver o Colégio Olavo Bilac. Principalmente o pessoal da faixa etária igual a minha, assim, né? Dos 60 e já vai mais. Vai gostar de ver aquele colégio lá de volta. Um abraço a todos.
Gente, essa última professora aí é a Dona Terezinha. Ela é professora de educação física muito conhecida aqui na nossa cidade. E quando eu fazia o magistério, eu estudava à noite. Eu fazia magistério, eu trabalhava de dia e fazia magistério à noite. E a gente se encontrava, porque ela ia de ônibus e eu ia de ônibus também. Lá eu moro em Cambé e eu ia para Arapongas para a gente estudar. Ela ia trabalhar na faculdade, ela dava aula na faculdade e eu ia trabalhar lá, eu ia fazer magistério lá no Colégio Evangélico em Arapongas. E a gente conversava muito, porque a gente ia junto no ônibus. Às vezes ela pegava o carro dela e vinha me trazer em casa. Então eu tenho boas memórias. Dona Terezinha, minha amiga, já é falecida, né? Então a minha homenagem aqui para essa minha amiga. Beijo, Dona Terezinha, onde a senhora estiver, né? A gente sonha e tem que realizar. Estou aqui. E eu estudei lá em cima também, ó. Básico em saúde, quem lembra? Don't know what's wrong, something isn't right. Don't feel I belong in the light. Passion has gone.